Olá, aqui é o pastor Valdir Veiga e esse é o canal Gotas de Conhecimento. Solta a vinheta. Sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Já peço que se inscreva, ative o sininho de notificações e principalmente compartilhe. Quanto mais pessoas forem alcançadas, mais conteúdo a gente vai produzir. Hoje nós estamos no episódio 5 da série de mensagens Conhecendo a Bíblia. Vocês se lembram dessa imagem? Se vocês não se lembram, é porque não assistiram o episódio 2. Então vai lá, assiste o episódio 2, que aqui tem uma explicação muito legal sobre a divisão da Bíblia. Vá lá e assista, não só o episódio 2, assiste o 1, o 2, o 3, o 4, porque é uma sequência dessa série de mensagens Conhecendo a Bíblia. Por que eu estou mostrando essa imagem novamente? Nós vamos estudar a Bíblia, a partir de agora, do episódio 5, nós vamos estudar a Bíblia livro por livro. E nós vamos começar pela seção do Novo Testamento e vamos começar pelos Evangelhos. Vocês conhecem os Evangelhos? Os 4 Evangelhos que estão no Novo Testamento, que apresentam Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então nós vamos conhecer os Evangelhos e depois livro por livro. Agora eu queria compartilhar com vocês algo muito interessante sobre os Evangelhos. Deus revelou a um profeta do Antigo Testamento os Evangelhos há muito tempo antes de Cristo. Estou falando aí por volta de 600 anos, 500 anos antes de Cristo. Estou falando ali do século 5, do século 4 antes de Cristo. Muito tempo antes, Deus deu a um profeta chamado Ezequiel a visão do Novo Testamento, a visão dos Evangelhos. Sabe onde está? Está lá em Ezequiel capítulo 1 e o versículo 10. Na verdade, a visão toda não está só no versículo 10. Eu só tirei esse trecho para explicar para vocês a visão que Ezequiel teve. Importante destacar que Ezequiel foi levado cativo para a Babilônia e lá ele foi usado por Deus como profeta. A princípio, ele foi chamado para o sacerdócio. Descendente da tribo de Levi, ele foi preparado até os 30 anos de idade para servir no templo, mas não foi possível porque Nabucodonosor invadiu a cidade de Jerusalém, destruiu o templo e levou cativo os judeus lá para a Babilônia, e Ezequiel foi um deles, assim como Daniel também. Mas no caso aqui, num determinado momento ali, em que Ezequiel foi chamado como profeta, Deus deu uma visão. E eu queria destacar apenas o versículo 10. E a semelhança dos seus rostos era como um rosto de homem. Do lado direito, todos os 4 tinham um rosto de leão. Do lado esquerdo, todos os 4 tinham um rosto de boi. E também tinham um rosto de águia, todos os 4. Deus deu uma visão para Ezequiel. E essa visão é a revelação dos evangelhos. Por quê? Porque cada animal representa uma figura das quais foram apresentadas no Novo Testamento pelos evangelistas aos povos específicos. Jesus foi apresentado por cada evangelista a um público distinto e com uma figura distinta, de uma forma específica. E isso foi profetizado quase 500 anos antes dos evangelhos terem sido escritos pelos evangelistas para o Ezequiel lá na Babilônia. Para vocês entenderem, vamos ver esse quadro aqui. Aqui nós temos os evangelistas, aqui o público-alvo e a figura. O primeiro evangelista que está no Novo Testamento é o livro de Mateus. Mateus escreveu o evangelho apresentando Jesus para um público-alvo. Quem foi esse público a quem Mateus escreveu? Escreveu Mateus aos hebreus. E ele apresentou Jesus para os hebreus de que forma? Ele apresentou Jesus como rei. Daí a figura de leão na visão que Ezequiel teve lá no capítulo 1 do próprio livro de Ezequiel. Então Mateus apresentou Jesus como rei aos hebreus. O destinatário público-alvo do evangelista Mateus foi os hebreus e ele apresentou Jesus como rei. Já Marcos apresentou Jesus a qual público-alvo? Se você falou os romanos, você acertou. Mateus apresenta Jesus aos romanos, mas de que forma? Ele apresenta Jesus como servo. Daí a figura de boi.
Então, Marcos apresenta Jesus como servo para os romanos. O terceiro evangelista, que é Lucas, para quem ele apresenta Jesus? Se você disse para os gregos, você também acertou. Tá bom de Bíblia, hein? Então, Jesus foi apresentado aos gregos por Lucas com uma figura. E qual era essa figura? O rosto de homem, que representa o quê? A humanidade de Jesus. E o último evangelista, que foi João, por sua vez, apresentou Jesus para quem? Essa é mais difícil. Vou dar um tempinho para vocês. Acertou? Se você disse a igreja, você está certo. Então, João apresentou aos gentios, que era considerado a igreja à época, tá? O público gentil. Todo não judeu é considerado gentil. Mas aqui especificamente, João apresenta Jesus para a igreja. E como que ele apresenta Jesus? Ele apresenta Jesus como Deus, daí a figura de águia. Olha que coisa interessante. Quase 500 anos, mais de 500 anos antes de Cristo, lá na Babilônia, Deus revela ao profeta Ezequiel a revelação, a visão de como os evangelistas iriam apresentar Jesus para os seus públicos. Mateus apresentou Jesus como rei para os hebreus, daí a figura de leão. Marcos apresentou Jesus como servo aos romanos, daí a figura de boi. Lucas apresentou Jesus como ser humano, como homem, aos gregos, está aí a figura do rosto de homem, e João apresentou Jesus como Deus para a igreja, aí a figura de águia. Os três evangelhos primeiros, eu estou falando de Mateus, Marcos e Lucas, eles são considerados teologicamente sinótipos. O que são os sinótipos? São semelhantes. A estrutura, a forma de apresentar Jesus, a forma literária é muito parecida. Por isso que eles são chamados de sinóticos. Já o Evangelho de João, não. Ele tem uma linguagem mais simples, o Evangelho mais teológico e mais profundo. Os sinóticos contêm uma mensagem para os homens que são não espirituais. Estão apresentando Jesus para os hebreus, para os romanos e para os gregos. Já João contém uma mensagem espiritual para os cristãos, para a igreja. Nos três primeiros evangelhos, nós vemos o ministério de Jesus na Galileia. No quarto evangelho, que é o evangelho de João, de uma maneira especial, nós vemos o ministério de Jesus na Judéia. Nos três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, sobressai a vida pública de Jesus, como ele se relacionou publicamente. Ao passo que no quarto evangelho é revelada a sua vida em particular. Olha que coisa interessante. E nos três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, é apresentado a sua humildade real e perfeita. Ele como homem perfeito, que viveu a palavra de Deus. Em João é apresentado a sua divindade impressionante e verdadeira. É interessante entender como os evangelistas apresentaram Jesus para cada público diferente e o quanto isso havia sido revelado muitos anos atrás disso acontecer de fato. Deus é perfeito. Assista os demais episódios para você compreender essa série de mensagens, porque a partir do próximo episódio nós vamos ver livro por livro. Mateus, Marcos, Lucas, João, depois nós vamos ver o livro de Atos, as epístolas e assim sucessivamente. Assiste lá os episódios. Peço, mais uma vez, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe bastante. Faça esse vídeo chegar para todo mundo, tá bom? Deus abençoe, fique na paz do Senhor.